Ok. A Prefeitura de Bacabal hoje publicou um novo decreto, no dia 13 de junho, que autoriza a volta parcial do comércio a partir do dia 15. Ele é dividido em 3 fases. E a última Sim, fase está datada para o dia 29, acontecer de acordo com os dados até lá. Mas, contraditoriamente, na prefeitura, no site da prefeitura, o prefeito falou, abre aspas, a situação ainda é crítica em nosso município, com a rede hospitalar operando no seu limite, fecha aspas. Certamente essa flexibilização, ela se dá em vista da pressão que a sociedade está fazendo para que haja essa abertura do comércio pelo tempo que nós já estamos com ele fechado. Eu queria saber como a senhora avalia esse decreto de hoje e os que o antecederam, e o que a senhora faria diferente para mediar esse conflito que está tendo agora em relação à economia e as medidas tomadas para suprimir a disseminação do vírus. boa noite a todos que estão entrando aí na live, que já entraram. Obrigada, João, pela oportunidade de falar, de explanar o que eu penso, da minha visão de tudo isso. Eu dei uma lida agora rapidamente no decreto, eu tive que imprimir, e eu até grifei algumas coisas aqui, porque eu não sei se algumas pessoas, eu não sei se tu assistiu um vídeo que eu fiz sobre lockdown, acredito que muita gente tenha assistido, né? E o meu posicionamento e a minha visão em relação a isso era que era uma medida assertiva, mas no tempo errado, que isso teria que ter sido feito desde o início. Além de fazer de uma forma rígida, colocar à disposição teste para a população de forma coletiva, medicamento, porque assim a curva não aumentaria. Porém, não aconteceu, né? Já foi feito isso depois de 2 meses, e nós sabemos que as coisas, para dar certo de forma coletiva, tem que ser feito de uma forma em equipe, poder público, sociedade civil. A sociedade não faz a parte dela e o poder público faz tudo de forma muito precária, atrasada, e as coisas tendem a aumentar, o caos tende a aumentar. O que eu faria? É justamente o que eu falei nesse vídeo, eu teria feito desde o início. O recurso que veio para o combate da pandemia, eu não teria fechado o hospital para reforma, não agora. Eu teria feito o hospital de campanha, que é uma unidade móvel, você monta e desmonta, né? Então, não teria fechado alguns postos de saúde, porque quanto mais serviços disponíveis para o combate, melhor. Eu contrataria mais médicos e não demitiria, porque nós sabemos que foi demitido muita gente da área da saúde. Eu contrataria mais pessoal, mais recursos humanos, né, para esse combate, contratos provisórios. Mas nós sabemos que quanto mais gente no combate, seria mais rápido, né? Da mesma forma que o contágio é rápido, se tivesse mais gente no combate, na linha de frente, o combate também teria sido maior. E esse amparo, né, do remédio, da medicação que desde o início a gente vem batendo, e os testes em massa, que até agora eu não sei se isso está acontecendo, porque muita gente vai até os postos de saúde para fazer, espera os 10 dias, tem todos os sintomas, toma a medicação, espera os 10 dias para ir fazer o teste, quando chega lá, não pode, não está disponível, você não vai para casa, já passou da fase viral, aí a gente, sinceramente, nós não estamos entendendo como é que tem funcionado essas medidas, né? Eu teria feito isso desde o começo. Eu faria tudo isso de forma preventiva, para que a gente não chegasse ao ponto que nós chegamos, sabendo que a nossa saúde, o nosso sistema de saúde não suporta. Nesse último decreto de hoje, do dia 13 de junho, tem considerando aqui, nos decretos estaduais de número 35.672, do dia 16 de março de 2020, que fala assim, que dispõe no âmbito do estado do Maranhão sobre as medidas de calamidade pública em saúde pública de importância internacionais e suas alterações. O município declarou calamidade pública desde março. Nós sabemos que quando uma cidade, um estado,
né, declara calamidade pública, vem muito recurso. E esses recursos, eles não precisam ser feitos licitações, né, tá prestando conta, mas qualquer gestão que queira estar respaldada, ela age com transparência. A transparência, ela nos defende. Por que a população tem se revoltado? Pessoas comuns têm ido para as redes sociais cada vez mais. Eu sinceramente, nunca nem tinha visto isso. Está crescendo o número de pessoas comuns revoltadas, abrindo a boca, fazendo vídeo, reclamando, cobrando. Porque não há transparência. Se o gestor vai à televisão para falar assim, entrou tantos R$ 1.000 para esse fim, e nós fizemos isso, a população estaria mais calma. Mas assim, são números, indicadores que a gente não sabe se são assertivos, se é esse número mesmo de pessoas contaminadas, porque no estado tem um número, no município tem outro, então a gente fica na dúvida, é tudo muito obscuro, né? E aí não presta conta de nada, então a população fica sem saber resultados. São muitas medidas, muitos decretos, muitas proibições, e no entanto nós não temos recebido essa transparência de dizer o porquê está fazendo isso, o que é que já está sido feito, para onde foi esse dinheiro. Eu acho que a população, se tivesse essa prestação de contas, esse diálogo, esse feeling do gestor com a população, estava todo mundo mais calmo. Eu acho que essa perturbação, esse caos e todo mundo assim revoltado é por conta dessa falta de transparência. Ok. Você meio que já respondeu um pedaço da próxima pergunta, porque segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma das formas de intervenção mais efetivas e eficazes nesse momento é justamente com a comunicação proativa por parte do poder público. Então, responder às questões da população antes mesmo dela perguntar. Então, você disponibiliza o máximo de dados que você consegue, e os dados que você não tem certeza, os dados que a própria prefeitura não tiver, ela mostra, ela reconhece que ela não tem e fala o que ela está fazendo para suprir aquela falta. Porque a senhora, como especialista em gestão pública, bem sabe que um dos pilares da nova governança é justamente essa participação da população, e para isso precisa de ter transparência, porque a população fica empoderada e se sente parte do processo. Exatamente. E isso é parte da solução, né? Então, dentro dessa perspectiva da nova governança, como é que a senhora vê o desempenho da prefeitura, da gestão, não só nessa questão da Covid agora, mas de uma forma geral, e o que a senhora operaria de uma maneira diferente do que está sendo feito até agora? João, nós sabemos que todos os problemas que Bacabal enfrenta, e mais agora a pandemia, não é uma prerrogativa só dessa gestão. Há muitos anos nós sabemos que as coisas vão virando assim, uma bola de neve, vai um deixando o problema para o outro. Todos são sabedores disso. Porém, nessa gestão, as coisas parece assim que se intensificaram, né? E aí todo mundo tende a apontar, a criticar e a cobrar dessa gestão, mas nós não podemos cobrar dos gestores que já passaram, nós vamos cobrar desses que estão aí, né? Porque se eu pego uma gestão, se eu chego lá, né, para eu gerenciar, eu não vou ferir os princípios. Eu já vi até uma postagem do Coronel Gil, ele falando pela lei, com a lei, assim, tudo na lei, porque sem ela nada funciona, nada dá certo, entendeu? É uma gestão de remendos, João, de tapa-buracos, vamos fazer de conta. Não, vamos fazer assim, rapidinho, problemas resolvidos emergencialmente. Não pensam a médio e longo prazo. Não pensam nas próximas gerações, entendeu? Nós temos enfrentado não só o problema na saúde, mas problema de saneamento básico. Meu Deus do céu, as pessoas gritando, gemendo, sem água. João, gente, a água é essencial, é algo vital. Olha, isso causa estresse. Eu, como dona de casa, eu estou em casa há 1 ano em casa, cuidando da minha casa, dos meus filhos, do meu esposo. Eu saí do meu emprego para que eu tivesse tempo para estudar, para me preparar para esse tempo, né, de entrar para a política, que eu preciso estudar o desconhecido. As pessoas devem serem responsáveis antes de entrar numa coisa dessa.
você entrar em algo que você não domina, não tem nem noção de por onde começar, eu acho isso uma falta de responsabilidade muito grande. Então, o que eu faria? O que eu faria? Construir junto. Política se faz com pessoas e para pessoas. Ouvir as pessoas, né? Estreitar esses laços, ouvir diálogo. Ir até as comunidades e ver o que realmente necessita e começar pelas coisas emergenciais. Uma boa gestão, ela começa pelas coisas emergenciais, priorizando isso. E aí vamos por etapas. Bacabal sofre com esse problema de água. João, eu tenho 38 anos e eu lembro que eu tinha 7 anos. Eu morava na Rua Barbosa, ali perto da Praça do Bolo. Eu lembro que a minha avó ia para o posto Giba a parar água no balde. Nós estamos no século 21, 2020, e ainda hoje as pessoas têm a mesma prática, a mesma situação, o mesmo transtorno. Olha para uma dona de casa ficar sem água. João, ela fica doente mentalmente, ela fica estressada, bagunça a casa toda, não tem água para tomar banho, não tem água para comer, não tem água para escovar um dente, pelo amor de Deus. Causa danos em todas as situações. Outra coisa, tem casas, por exemplo, que em bairros mais, como se diz, em bairros mais vulneráveis, que a casa não tem muita estrutura, louça que fica uma semana sem lavar, barata, ratos, aí vem as doenças, é uma coisa puxando a outra. Então, assim, eu vi um comentário no teu Instagram que a moça falou que queria algo mais sólido, argumentos mais sólidos ao meu respeito, que ela tinha visto umas postagens minhas e queria algo mais sólido. João, e que eu era muito emotiva, ela percebeu e ela realmente tem um poder de percepção excelente, porque eu sou muito emotiva e eu dou graças a Deus por isso, porque um gestor, além dele ter técnica, ele tem que ter sensibilidade para resolver o problema das pessoas. Você só resolve o problema do outro se você se importar com o outro. Se você não se importar, você não se move. Ah, fazem aí. Porque assim, se eu fosse uma gestora de uma cidade, eu tenho plena consciência que eu não sou capaz de fazer tudo sozinha. Mas eu preciso entender um pouco de cada para que eu possa delegar, para que eu possa exigir, para que faça de forma de excelência para as pessoas. Entendeu? Porque isso é o mínimo, as pessoas querem pelo menos o básico. Bacabal é uma cidade provinciana, Bacabal não evolui, Bacabal parou no tempo. Ah, Leinha, tu acha que tu vai conseguir? Não, mas a gente começa, e outros virão, a gente tem que começar. Chega de sermos só espectadores, João, vamos ser protagonistas, vamos entrar nesse negócio. É isso. Então, tu já até embalou um pouquinho da próxima questão, que seria sobre essa questão mesmo da vulnerabilidade. Eu estou me antecipando. Não, mas não se preocupe, pode responder da melhor forma que você achar. Então, a gente vive num país que ele tem essas vulnerabilidades há muito tempo, e a gente sabe que nenhum país estava totalmente preparado para enfrentar uma grande parte de sua população, querendo ou não, necessitando do sistema de saúde. Isso nenhum país do mundo conseguiu na forma que o coronavírus se espalha naturalmente. Então, por isso, a necessidade de medidas para segurar essa disseminação. Mas alguns países, algumas cidades, alguns lugares estavam menos ou mais preparados para enfrentar, pela questão do número de UTIs, pela questão da vulnerabilidade da população, a população sem poder ficar em casa por mais tempo sem precisar, por questões econômicas mesmo. Então, uma série de fatores contribui para que a gente consiga administrar de uma melhor maneira ou não essa crise. Bacabal não é diferente do Maranhão, Bacabal não é diferente do Brasil. Na verdade, as coisas são muito delas agravadas por aqui. E a gente vê essa questão da estrutura de saúde, do sistema de saúde ser capaz de atender. Bacabal é um polo de saúde do estado do Maranhão. Mas a parte que o município cuida, ela é bem precária, né? Tanto é que a própria prefeitura falou, agora na reforma, numa notícia, numa reportagem hoje para uma TV local, que o Socorrão, o Hospital Geral do município, não tinha condições de atender ninguém. Então foi por isso que fizeram a reforma. Então, nesse contexto justamente das reformas, das obras que estão fazendo agora, e toda essa questão da infraestrutura de saúde de Bacabal, como você analisa
a capacidade do município resolver agora, o que o município era antes da pandemia, porque isso não é novo, apesar da pandemia estar agravando e mostrando a realidade na nossa cara agora mais fortemente, porque antes, quem sabia, era uma ou duas pessoas que sofria com a falta de leito, né? E agora muitas pessoas estão assistindo isso assim escancaradamente. Então, como é que você vê que o município pode gerir melhor a sua saúde? Qual a estrutura que não tinha, como é que você avalia antes? Quais as medidas tomadas pela prefeitura de fechar portos, abrir outros, esse abre e fecha, você acha que isso foi uma medida inteligente? E para o futuro, como é que você projeta que a cidade consiga resolver essa questão, que não vai parar por agora? E também, como a gente viu que estava ruim antes, como é que você vê que o bom mais para frente? João, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Assim, quando surgiu em todas as redes sociais, nas telecomunicações, que estava lá na China esse vírus, né? Aí já rapidamente chegou no Brasil. A forma de contágio é muito rápido, né? Aqui em Bacabal não seria diferente, o vírus ia chegar. Eu, como gestora, eu ia me preparar, como eu falei anteriormente, de forma preventiva. Esse vírus vai chegar aqui, nós não temos condições, o que é que nós temos que fazer? Vamos ver o que é que outras cidades estão fazendo, né? Quais medidas que elas estão tomando? Copiar o que está dando certo em outra cidade não é errado, não é feio, né? Adotar medidas e ideias que estão dando certo não é errado. Então, assim, como eu te disse anteriormente, eu teria me prevenido, porque saúde em Bacabal, o problema não é só agora, mas como tu falou muito bem, agora parece que veio tudo à luz. O problema estava escancarado. E tudo que a gente não sabia de como era esse sistema aqui, agora todo mundo sabe. Tu tá entendendo? Então, assim, como eu te disse, eu não teria fechado nenhum posto de saúde. Eu teria equipado, eu teria melhorado o sistema. Como? Contratando mais pessoas. Disponibilizando medicamento para a fase inicial, que é a fase viral. Nos primeiros sintomas, logo no primeiro caso que teve aqui em Bacabal, na hora que constatou o primeiro caso, já estivesse todo mundo preparado para fazer isso. Teria contratado um infectologista, né, que entende da rapidez do contágio. Veio recurso, João, uma coisa não elimina a outra, porque eu estava falando assim, mas eles estão querendo asfaltar a rua, eles estão preocupados em fazer obras eleitoreiras. Mas o dinheiro do asfalto, a licitação para o asfalto é uma coisa. Não iam tirar dinheiro de infraestrutura para colocar na saúde, uma coisa não ia eliminar a outra. Tem dinheiro para cada fim. Dinheiro para cada fim. Então, isso não ia atrapalhar. Como eu te disse, eu teria feito um trabalho preventivo, eu teria me preparado para receber o vírus. Dessa forma, com medicação, com teste, com mais pessoas trabalhando, tudo funcionando. Todos os postos, hospitais e hospital de campanha. Hospital de campanha, que é uma unidade móvel que você monta para aquele determinado período, depois você desmonta. Que foi o que nós não tivemos aqui, que aproveitaram uma UPA, né, que já estava quase pronta e fizeram todo aquele movimento politiqueiro, na verdade. Mas graças a Deus por isso, eu não torço contra, eu torço para que a minha cidade dê certo. Eu abençoo a minha cidade, eu abençoo o gestor, a gente tem orado por ele, para que Deus dê sabedoria para ele. Porque quando a gente está de fora, parece que a gente tem a solução, entendeu? Então, olhando para a gestão dele, eu acho que ele é mal assessorado, não existe gestão. Eu acho que tudo que está acontecendo é por falta de gestão, por falta de prioridades. O que é importante para a cidade nesse momento? Estão pensando no coletivo ou estão fazendo ações muito individualistas? É por aí. Durante a sua fala, muitas pessoas aqui comentaram sobre a questão da água, né? Que é uma necessidade assim, geral, urgente. Urge que se faça alguma coisa nesse sentido. Se a gente vai propor aqui mais na frente, está dando um spoiler aqui para o pessoal, uma agenda mínima para os pré-candidatos proposta pelo MBN. Uma das coisas que nós vamos falar é sobre abastecimento de água, porque a Bacabal tem problemas que convergem, independente de você ser uma candidatura direita, esquerda, conservadora, liberal, que é o problema da água, é o problema da educação, são pautas que mais nos unem do que nos separam, pela característica delas. Então, especificamente sobre abastecimento de água,
que a gente está vendo aqui, ele é um dos métodos básicos para a higienização da pessoa, né? A água, o sabão, são coisas mínimas para a pessoa poder fazer sua higiene e se precaver da contaminação do vírus. E também aqui no meu bairro, falando do caso pessoal, também está sem água. Agora, eu moro aqui na Coab, e outros bairros vizinhos também estão sem água. E todo ano, isso é normal, é comum, melhor dizendo, de acontecer. E nada se faz, porque as gestões não têm ideia do longo prazo, como você falou antes. Então, em linhas gerais, quais saídas você acha que podem ser dadas para esse problema específico da falta de água? João, na época que eu fiz a pós, uma professora, ela mora na Coab, ela até falou a idade dela na época, ela disse que ela nasceu na Coab, ela já estava com a idade que estava, e ela nunca teve o prazer de tomar um banho no chuveiro demorado. Sempre foi banho de caneca. Então, nós vemos que esse problema é quase crônico, né? Bacabal, ela só tem eu até anotei aqui, uma central. Eu assisti, na verdade eu coloquei na internet para assistir, uma reportagem que teve na Mirante, o Corpo de Bombeiro visitando a central de abastecimento de Bacabal, que só tem uma central de abastecimento, caindo aos pedaços, né? E foi notificada, porque estava prestes a desabar. Tem um poço dentro dessa central de abastecimento de 15 metros, que eu acho muito raso, podendo ter coliformes fecais, porque nós sabemos que precisa ser algo mais profundo. E eu fico me perguntando por que esse sistema não funciona, por que não alcança todas as pessoas. Porque nós temos um rio, né? Nós temos um rio, nós temos riqueza natural a nosso favor. Eu acho que precisa ser feito um estudo de lençóis freáticos, fazer um levantamento de quantos poços nós temos e quantos podem ser abertos, claro, fazendo esse estudo de lençóis freáticos para que a gente não possa abrir poços que a água não venha contaminada, porque tem essa questão da água potável. As pessoas têm vivido com água barrenta, mandam muitas mensagens para mim, que a água abre a torneira, mostra a água descendo, vem com cheiro de peixe. Então não há uma água tratada, ainda tem essa questão. A falta d'água quando vem não é tratada. Então, assim, é o básico. As pessoas querem somente o básico. E a conta de água sempre vem. O que eu faria? Eu contrataria uma equipe técnica, né, que entenda do negócio, que fizesse esse estudo, engenheiro, geólogo, porque é preciso que haja qualidade técnica e investimento financeiro. Nós sabemos que isso custa muito caro, né? Para resolver esse problema a médio e longo prazo. Nós temos chuvas. João, o rio transborda que as pessoas têm que sair das casas. Esse rio não seca. Então, tem que haver uma forma de fazer isso funcionar a nosso favor, para que não falte água nas casas. Tudo isso é feito estudos, diagnósticos, demanda, a população cresce e continua sempre a mesma coisa. E aí não alcança, nunca vai alcançar. Só tem uma central de abastecimento, não sei quantos anos atrás. A população já cresceu, e aí? O serviço tem que aumentar também, tem que alcançar todo mundo. Eu faria isso. E uma pergunta do José Bernolho, eu não vi direito o nome, foi de que se você privatizaria o SAI, se isso passa pela sua cabeça. Passa. Isso passa pela minha cabeça. Mas a gente tem que estudar o ônus e o bônus, né? A gente não pode tomar uma decisão dessa sem conversar com a população, sem mostrar para a população o ônus e o bônus de tudo isso. Mas passa sim pela minha cabeça. Eu acho que resolveria grande parte do problema. Porque assim, João, o SAI hoje, ele é como se fosse a menina dos olhos dos políticos. A primeira coisa que querem negociar, o SAI é meu, porque, meu irmão, entra e sai de dinheiro sem muita fiscalização, e aí a população, isso custa muito caro, essas alianças custam muito caro, sabe? Esse bolo fatiado, só quem sai perdendo é a população, entendeu? Então, pensar numa privatização para acabar com essas negociatas seria viável, mas a gente tem que estudar antes de tomar qualquer decisão. Continuando nessa questão da vulnerabilidade, você já trabalhou com bastante
bastantes projetos sociais, né? Se não me engano, foi coordenadora de algumas instituições, né? Esteve à Sim. frente. E você conhece de perto essa questão de Bacabal no que diz respeito à vulnerabilidade social. E nesse quesito da economia agora, como um dos aspectos, uma das facetas da crise gerada pelo novo coronavírus, é justamente esse braço econômico, que não permite que algumas pessoas possam ficar nas suas casas e tenham que trabalhar. Então, você conhecendo essa de perto, por exemplo, a realidade do Novo Bacabal, a realidade da Trizidela, que são bairros mais vulneráveis da nossa cidade, quais medidas você acha que seriam interessantes serem tomadas, mais urgentes, emergenciais, para que se diminua o nível de pobreza, de vulnerabilidade nesses bairros periféricos? João, eu sempre falei que eu sou a favor do isolamento vertical, justamente pensando no coletivo. Porque tem pessoas que podem ficar em casa, né? Outras não. Tem gente que trabalha de bico, precisa que essas outras coisas, essas outras pessoas estejam em movimento, trabalhando para que eles também possam trabalhar com bico. Tem gente que passa o dia inteiro trabalhando para levar comida de noite para casa. Eu trabalhei com crianças e com adolescentes com direitos violados, com dependente químico, que eu ainda continuo trabalhando com mulheres dependentes químicas que moram nesses bairros vulneráveis, porque, assim, são pessoas que não têm dignidade nenhuma. Não tem dignidade nenhuma. E a oportunidade que tem é quase zero. Não tem emprego em Bacabal. Nós sabemos disso, que não tem emprego em Bacabal. Então, se o comércio para, né, dinheiro não gira na cidade. Então, esses trabalhos informais de bico deixam de existir. Olha, essa semana passada, eu nunca mais tinha visto isso. Eu não sei se acontece com vocês, eu vou falar algo pessoal. Eu nunca mais tinha visto pessoas pedindo ajuda nas portas. Me dá 1 quilo de arroz, eu vim aqui pedir uma ajuda. Nunca mais eu tinha visto isso. Essa semana já passaram 3 pessoas pedindo ajuda aqui em casa, aqui na porta. E aí a gente começa a pensar assim, eita, meu Deus, começou, realmente o negócio está pegando, as pessoas já estão começando a passar necessidade. Por isso eu sou a favor que o comércio, mesmo de forma gradativa, comece a abrir, porque isso abrange a população inteira. Não é só os empresários. Não, pequenas e médias empresas é que sustentam a economia da cidade. Não tem como a gente sustentar, só o município teria que fazer um plano. Veja bem, eu acho que isso ia ser algo insustentável. Como é que porque a gente não sabe quando é que esse vírus vai acabar. Nós não sabemos, né? Não tem prazo para terminar isso. Como que um município ia sustentar toda essa população carente que não tem emprego nenhum com cestas básicas? Porque uma cesta básica, João, dá 3 dias, não dá nem uma semana. Entendeu? Então vão passar fome. Eu tenho que tomar medidas assertivas pensando no coletivo. Alternativas que resolvam o problema da saúde, mas que não abale tanto a economia da cidade, porque tem pessoas que vão morrer de outras coisas. Morrem com estresse, com depressão, pessoas se suicidam. Gente, não tem coisa mais dolorida. João, eu conheci mulheres que comiam comida do lixão. Não tinham o que comer, comiam comida do lixão com as crianças. Vai voltar de novo? Deus me livre, eu não gosto nem de pensar nessas coisas, mas é a realidade. É a realidade. Ok. Em termos de política pública, quais linhas gerais, novamente, você acha que seriam soluções para esses problemas de vulnerabilidade? Porque a gente fala dessa questão de ter que deixar uma abertura, flexibilização para que as pessoas que precisam sair, saiam. Agora elas estão saindo, só que mesmo saindo elas não estão vendendo, porque as pessoas que ficam em casa são as pessoas que justamente compram, né? Então, o poder público acaba tendo que fazer ou não uma ajuda. A Prefeitura de Bacabal, através da lei federal aprovada, ela fez essa distribuição da merenda escolar para algumas famílias. Eu não acompanhei direito, mas foi de uma maneira assim, meio esporádica, né? Tipo assim, todo dia. Né? Então, ela disponibilizar a cesta ali equivalente a uma quantidade de dias para as famílias carentes.
dos filhos que estudam naquelas escolas. Então, passando por essa parte de política pública, o que é que o governo pode fazer para amenizar, para permitir que as pessoas fiquem em casa, mesmo elas não podendo, ou que se elas saírem de casa, o que é que elas vão fazer? As pessoas sendo microempreendedoras, tendo o seu faturamento caindo normalmente, porque as pessoas não vão sair de casa agora, a grande parte da população. Alguns lugares que estão fazendo a reabertura vê que tem o seu faturamento que diminuiu mais de 60%. Em São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, diminuiu 2 pontos percentuais depois da reabertura e depois da reabertura do lockdown, então não fez muita diferença. Então, como é que você imagina essa questão da nossa transição, a questão da política pública que vai fazer essa mediação? Como é que você acha que a prefeitura pode mediar essa série de conflitos que surgem naturalmente agora, com a questão de flexibilização ou não flexibilização, a questão da vulnerabilidade, como já falei, das micro e pequenas empresas, queda de faturamento e tudo mais? João, as políticas públicas estão aí para amparar, né, para garantir direitos. Em relação a essa vulnerabilidade da população, teria que ser um trabalho de rede. Secretaria de Assistência Social teria que fazer um plano, porque tem programas, a Secretaria de Assistência Social tem vários programas que assistem e amparam famílias, crianças, jovens, adultos e idosos, né? Um plano de ação para amparar essas famílias, porque existem pessoas que têm um cadastro único, que a gente chama CAD único, né? Fora esse auxílio do governo federal de R$ 600, que, meu Deus do céu, se não fosse isso, até porque, eu vou te dizer, nem todo mundo conseguiu fazer essa inscrição para receber esse auxílio do governo federal. Tinha que haver um plano paralelo, um plano de ação paralelo do município com o governo federal para amparar essas famílias. Porque contar com economia, trabalho nesse momento ia ser muito complicado, porque estão demitindo pessoas. Muitas pessoas foram demitidas, não está insustentável manter o número de empregados, né? Uma situação como essa, como tu mesmo falou, que as pessoas que compram não estão saindo de casa, então não faria sentido estarem contratando e não é o momento da gente dizer assim, já tem dificuldade em Bacabal para emprego, e no momento de pandemia gerar emprego é muito mais complicado ainda, então tinha que ter um plano paralelo ao governo federal para amparar essas famílias, né? Famílias em vulnerabilidade. Os efeitos da saúde, atualmente, eles estão sendo muito fortes em todo o mundo, e Bacabal também está sentindo isso agora, né? Pela própria declaração do prefeito, que o sistema já está estressado o suficiente para nem atender outras pessoas. Nesse ano, esses efeitos da saúde serão sentidos fortemente, mas no próximo talvez ainda se sinta, né? Porque a gente não sabe exatamente quando é que a população estará imunizada ou quando a vacina vai chegar, ou quando essa imunização acontecerá novamente, naturalmente. E então essas questões elas implicam no futuro. E o ano que vem já é um ano de nova gestão. Então, sabendo que a senhora é uma pré-candidata e está com a possibilidade de ser a futura gestora, como a senhora lidaria com essa questão, primeiro, da questão da economia, sabendo que houve tanta perda de empregos agora, como o grupo de empresários divulgou, que, se não me engano, mais de 800 demissões, né? Como é que a senhora lidaria com essa recuperação da economia? O PIB do Brasil também, algumas projeções se faz de queda de 5%, 6%, até 11%. Então, como é que a senhora acha que é o contexto que o município vai entrar no próximo ano? Como é que a senhora se planejaria para lidar na sua gestão? Porque isso, quando a senhora anunciou sua pré-candidatura, a pandemia ainda não existia, então a senhora não estava contando com mais esse problema. Então, é mais uma coisa para enfrentar na próxima gestão os efeitos a longo prazo. Como é que a senhora se organizaria para enfrentar esses problemas decorrentes da pandemia do coronavírus? João, é uma pergunta até, porque é de futuro, né? É uma pergunta de visão de futuro, e eu preciso, se caso chegasse lá, eu precisaria estar preparada para isso. Sinceramente, o que eu faria? Eu contrataria, como eu te disse, eu contrataria mais pessoas, aumentaria números de remédio, de teste para a fase inicial, porque só assim essa curva diminuiria.
E o comércio ia abrir, João. O comércio ia abrir, porque não tem como a economia continuar fechada. Não tem como. Só que a população, ela teria que se conscientizar. João, eu sempre falo, na fala do Matheus, o Matheus sempre fala, nós ficamos com gosto amargo do lockdown, por falta da consciência das pessoas também. Porque, assim, se o comércio abre de forma vertical e a população se conscientizasse, seguindo todo o protocolo, pessoas do grupo de risco ficassem realmente em casa, as coisas iam acontecer. Né? Mas para que a gente conseguisse sair dessa, ia ter que ter esse trabalho em conjunto. A população colaborando e o poder público fazendo o que precisa ser feito. Investindo recursos onde precisa ser investido. Né? Amparando. Porque, João, imagina assim, as pessoas estão isoladas, sem poder sair de casa, e ainda ficam apavoradas porque nós não temos uma saúde de qualidade. A gente pensa logo assim, meu Deus, se eu for para o hospital, eu morro lá. Me leva para qualquer lugar, menos para o hospital. Não sei se tu já ouviu gente falando assim, é só o que eu escuto. Não, eu quero ficar em casa, não me leva para lá porque se eu chegar lá eu morro. Então as pessoas não têm segurança nesse serviço de saúde, preferem ficar em casa. E se tem esse diagnóstico inicial, as pessoas podem sim ficar em casa, sendo medicadas em casa, diminuindo esse fluxo nos hospitais. Né? Eu faria isso. Aumentaria pessoas, equipamentos, melhoraria a situação da saúde, para que a curva diminuísse e eu liberaria o comércio. Eu liberaria o comércio. Tive uma análise agora de vários especialistas do mercado financeiro, empreendedores, de instituições que lidam com essa questão econômica de micro e pequenos empreendedores. E muitos falam que agora a economia vai ser a economia do baixo contato. Então, deliveries vão ser mais comuns, e-commerce vai ser mais comum, que é o comércio digital, né? Por exemplo, algumas lojas grandes aqui de Bacabal, muito antigas, que foram fundadas aqui, não tem uma loja digital. A forma de pagamento de algumas não dá para pagar pelo aplicativo do Banco do Brasil, porque o boleto é pago celular e tal. Então, tem todas essas questões de adaptação. A prefeitura, obviamente, pela Secretaria de Turismo, de Renda, Emprego, que é uma secretaria enorme, ela tem várias responsabilidades. Uma delas seria justamente preparar a formação, guiar esses micro e pequenos empreendedores nessa ponte para o futuro, essa economia do baixo contato. Essa secretaria, ela, assim, pelo nosso conhecimento aqui no MBN, ela é quase inoperante. Ela não tem planos, ela oferece ali alguns cursinhos de informática, algumas coisas assim. Ela não responde ao nível de responsabilidade que ela deveria ter. Então, como a senhora fala muito da questão da sua linha de pensamento, tem muito a ver com essa questão do empreendedorismo, a questão da economia, como é que a senhora vê o papel da prefeitura em ajudar esses microempreendedores a conseguir se adaptar a essas novas exigências de delivery, essa questão de conectar com aplicativos como o iFood, aqui falando um exemplo. Como é que a senhora acha que a regularização, a legalização dessas empresas poderia acontecer? Qual o papel da prefeitura, né, nessa nova economia do baixo contato? Olha aí, João, tô abrindo a minha visão para essa secretaria. Eu concordo contigo, é uma secretaria inoperante que deveria se reinventar, né, ajudando as pessoas, os microempreendedores, pequenos empresários a se reinventarem também, porque todos nós vamos ter que nos reinventar, né? A educação, por exemplo, professores que tiveram, meu Deus do céu, que ser criativos, está se reinventando todo dia, ninguém esperava por isso. Agora que estão se acostumando com essa novidade. E como tu mesmo disse, como todos nós sabemos que nós não sabemos quando tudo isso vai acabar, então nós temos que nos adaptar a esse tempo, né? E essa secretaria seria de grande valia, né, para amparar esses microempreendedores, ensinando essa novidade para esse tempo, ensinando e amparando as pessoas para se reinventarem, se preparar para o que está por vir, né? Porque tudo coopera para o bem, não há o mal que não traga o bem. E já pensou essa secretaria funcionando, junto com os empresários em Bacabal, se modernizando, as coisas estão se modernizando e a gente não pode ficar para trás, as coisas não podem parar. Então, esse momento, esse tempo tem forçado até quem não quer sair da sua zona de conforto e aprender a fazer essas coisas pela internet, porque é a única ferramenta que hoje a população tem, tudo agora é pela internet. Delivery, iFood, essas coisas que tu citaste aí,
É tudo pela internet. Até venda de roupa, lojas aqui em Bacabal, loja de vestuário. A pessoa monta o WhatsApp, faz mala pronta, coloca as roupinhas na sacola e leva até o endereço da pessoa, a pessoa aprova depois, manda tudo pela internet, João. Para que a economia não pare. Então, é se reinventar mesmo, é modernizar. E essa secretaria, se ela se modernizasse, ia ser de grande valia. Ainda nessa questão da economia, é uma pergunta que eu estou fazendo para todos os... Já fiz para o Expedito, que foi o nosso último participante, vou fazer para os próximos, e especialmente a você agora também, que é a questão dos empregos em Bacabal. Um dos primeiros artigos que eu escrevi para o portal do Chá foi sobre o primeiro, inclusive, foi o potencial econômico de Bacabal. Naquela época, eu não tinha essa perspectiva da Covid. Então, com base nesse potencial econômico de Bacabal, que nós crescemos ouvindo falando, né, de o que Bacabal já foi, de indústria. Bacabal já teve. Essa é uma frase muito famosa aqui, né? Então, como é que você acha que depois dessa pandemia, e fazendo um planejamento agora, que essa nossa cidade pode gerar mais emprego? Como gerar mais empregos no pós-pandemia? Na questão da coordenação da prefeitura, nessa visão da gestão pública. Como a prefeitura pode facilitar a geração de empregos? João, Bacabal, para que ela atraia investimento, ela precisa se organizar. Bacabal é uma cidade desorganizada, por isso ela não atrai investimentos para ela, entendeu? Bacabal, ela é bem situada geograficamente, já foi a terceira economia do Maranhão, ela tem todo o potencial para crescer, para gerar empregos, mas ela não atrai. Isso só vai acontecer quando ela organizar, quando ela estiver organizada. E a forma que a gente tem de fazer isso como é que se diz? É aquela política de incentivo. Eu sempre ouço, e eu já trabalhei na prefeitura em várias gestões, de empresas que queriam vir para cá, para Bacabal, grandes empresas, mas tem aquele negócio assim, quanto que eu ganho com isso? Quanto eu vou ganhar? Não penso assim, quanto a população vai ganhar? A pergunta tem que ser essa, quanto a população vai ganhar? Né? Se é pensando no coletivo, é povo. Então, quanto a população vai ganhar? Se essa empresa vier para cá, quantos empregos vão ser gerados? Então, como eu posso fazer para atrair? Política de incentivo fiscal, entendeu? Lá em Santo Inês tem uma creche integral, só de ICMS do Mateus de lá, sabe? De impostos. Aqui em Bacabal não tem essas coisas, eu não sei por que não acontece nada aqui nessa cidade, sinceramente. Falta de interesse, falta de importância, não se importa com a dor do outro, não se importa com as futuras gerações, não se importa com o legado, não tem nada dessas coisas aqui. E eu acho que para a gente ter uma cidade que gera emprego, a gente precisa se organizar para poder atrair esses investimentos e tendo esse feeling de incentivar que essas empresas venham para cá, abrindo mão de alguns interesses. Agora, como pedagoga, uma pergunta sobre a educação, que é tão importante nesse momento também. Em tempo de distanciamento social, a modalidade EAD, o ensino à distância, ou outras formas de compensação estão sendo impostas à sociedade, aquelas pessoas que estão buscando alguma forma alternativa de compensar a perda que está se tendo. Mas o Maranhão, ele é o estado do Brasil com menos domicílios com acesso à internet. Então, a gente vê já uma contradição posta. A gente sabe também que esses métodos alternativos de ensino ou complementares, eles são uma parte essencial para o avanço de educação de algum lugar. Então, a gente vê alguns países como a Coreia do Sul, o Japão, a Finlândia, eles já adotam métodos, ferramentas para dar outras formas metodológicas do professor trabalhar. E o aluno do século XXI, ele também está mais ligado com essa questão da modernidade, do aprender a aprender, ali daquela autodidatas, ele tem uma informação que o professor nem tem, o professor passou tantos anos na faculdade. Então, a forma de aprender, a forma de conhecer, ela está mudando. E Bacabal, ela já estava antes de fora dessa, ainda está no momento que nós passamos, que isso se agrava ainda mais, porque esse momento está gravando as coisas, que estão mostrando as entranhas das coisas, e para o futuro também, se Bacabal não se adaptar à questão
de novas tecnologias da informação e comunicação também vai continuar para trás. Aí, especificamente sobre o Bacabal, a gente vê algumas escolas não têm Wi-Fi para os professores, quando tem Wi-Fi é de péssima qualidade, não tem data show, quando tem está quebrado, e quando não está quebrado só tem um, para dividir entre 9 turmas. Os professores, muitos não têm notebook, muitos não têm um celular que possa ser potente o suficiente para alguns recursos, enfim, uma série de coisas. Alguns são analfabetos na questão digital. Então, como se preparar para o futuro, sabendo que o coronavírus pode ser um vírus sazonal, como o vírus da influenza, da gripe, pode ser sazonal, pode acontecer todo ano alguma espécie de surto. Então, como se preparar para outras pandemias, como se preparar para outras questões problemáticas e como complementar, como preparar nosso sistema para essas novas tecnologias da informação. João, a tecnologia da informação ela é muito importante para a escola. Esse tempo de pandemia, os meus filhos estudam numa escola particular, não pararam, né? Desde que foi decretado isolamento, distanciamento social, a escola não parou, vão ter férias agora, então todos nós tivemos que nos adaptar, professores e pais, né? E nós temos todo esse aparato em casa. Aí vamos para a escola pública. Alguns pais têm um celular em casa, alguns pais têm um celular bom. E quem não tem, João, vai ficar para trás, não vai assistir aula. E, na verdade, parece que a aula tinha parado, retornaram agora à distância, né? A escola municipal tem mandado as tarefas e tem alguns professores que têm se esforçado, eu conheço alguns que têm se esforçado porque amam, têm vocação para isso, porque nós sabemos que tem pessoas que estão lá que nem formadas são, né? O que eu faria? Eu investiria nos professores, na tecnologia, em aparelhos, em tudo que fosse preciso, em treinamento para os que não sabem mexer, porque não é fácil. Não é fácil você ter que você não acha importante eu nem gosto de celular, mas você vai ter que usar, porque agora é a forma que você vai ter que dar aula para os seus alunos, entendeu? Investimento, João, não tem outra. Investir, treinar, né, na qualificação dos professores para esse tempo. É adaptação. É isso aí. E ainda na questão da educação, a gente sabe que essa fase, essa fase fora da escola, ela vai afetar diretamente a aprendizagem de muitos alunos, sobretudo aqueles diferentes da escola particular, na rede municipal, que não estão tendo nada de aula. Às vezes os pais não têm formação, então às vezes não tem como dar o auxílio para os seus filhos. Então vai ter um atraso, não é, no aprendizado daqueles alunos quando voltarem. Qual a solução? O governo do estado está falando, no ensino médio especificamente, em criar um 4º ano opcional. Então, em Bacabal, o que seria feito na rede fundamental, que é tão mais sensível a questão dos alunos do fundamental, o comprometimento do ensino deles pode levar eles a, mais na frente, ter muitos prejuízos nas séries seguintes do ensino médio, distorções gravíssimas serem criadas. Na sua visão como pedagoga e possível futura gestora, quais seriam as suas atitudes, suas medidas tomadas para que haja essa recuperação desse aprendizado que pode ter sido perdido pelos alunos? João, a educação básica, ela é a base. É algo que precisa ser estudado com muita delicadeza, com muita sensibilidade e esforço para que não deixe de acontecer e que aconteça da melhor forma possível. Nós sabemos que nós temos problemas culturais, né, de muitos pais que são analfabetos, né, que não tiveram... Eu vivenciei muita coisa de ouvir de pais, da gente insistir, de ter essa ajuda da família com a escola e a gente conversar com os pais, de ouvir dizer, eu não estudei, nem morri por isso, que não dão importância. Tu imagina numa situação dessa agora, que não é aula presencial. A criança vai sair prejudicadíssima. Eu teria que ter uma força-tarefa de amparo com a família, serviço de rede, de amparo da família com a educação, para que juntos a gente pudesse fazer
a melhor forma para as crianças não saírem prejudicadas. Porque a educação básica, que é porta para uma mudança social, para uma governança, para a política, para uma demografia, uma geografia, desculpa, entendeu? É a educação básica. Se a educação básica é bem feita, ela tem mais chance, as crianças têm mais chance de oportunizar, né, de competir com, por exemplo, as crianças da escola particular que não pararam de estudar, entendeu? Teria que ser feito um serviço de rede de família, porque a família ela tem que participar da vida da escola dos filhos, essa cultura dos pais que são analfabetos, que não estudaram, que não tiveram oportunidade da gente, de alguma forma, oportunizar os pais de também concluírem esse estudo de alguma forma. Sei lá, a gente fazer um plano de ação em que os pais participem, queiram participar da vida da escola e saber da real importância que é a educação básica na vida dos meninos. E assim, João, eu teria que sentar com professores, com diretores, porque assim, eu sou pedagoga, mas eu nunca trabalhei na educação. Eu só trabalhei no social. Mas eu entendo da educação, tecnicamente. Mas na prática, é uma coisa muito séria. É totalmente diferente. Para você saber na prática, você tem que vivenciar. Não é verdade? Então, eu sentaria com pessoas capacitadas para a gente formar um plano de ação para colocar em prática e trazendo a família para participar na escola com as crianças. É As isso. pessoas estão falando da formação, capacitação e concurso. Qual a sua visão especificamente, agora pode até extravasar a questão da educação, do concurso público, gestão de pessoas, em relação à prefeitura? João, o concurso é a única forma da gente libertar a cidade. Eu penso que é urgente, é gritante a ideia de um concurso público em Bacabal, né? Para que a gente acabe com esses currais e tenha profissionais de qualidade em todas as esferas, né? Sem troca de favores, pessoas capacitadas para estar ocupando os lugares específicos, pessoas específicas para lugares específicos. E eu faria, sim, concurso público, sem dúvida alguma, com vagas, com cargos para todas as esferas necessárias desse município. A gente certamente ia ser liberto se tivesse um concurso público aqui, sem dúvida. E agora, uma questão que o tempo já está acabando, uma questão que a gente está fazendo também para todos os candidatos, uma questão em comum, é a do meio ambiente, porque é uma pauta muito importante que nós aqui do movimento entendemos. Uma das causas dessa pandemia e de outras patologias foi justamente esse maltrato, essa má relação entre o ser humano e o meio ambiente. Quando desmata, traz animais novos para conviverem com outros seres, esse contato é muito problemático, às vezes traz o vírus de um para o animal para o outro, enfim. Tem toda a questão sanitária também das cidades, né? A questão do lixão, a questão do matadouro, a questão ali do mercado, da rodoviária. Essa série de coisas contribuem para que Bacabal não pense se ela vai ser algum dia uma causadora de uma patologia nova, mas sim quando. Essa avaliação que muitos especialistas fazem, porque as condições estão dadas. Não só em Bacabal, mas eu estou falando aqui especificamente na nossa cidade, pelas condições que também são muito parecidas com as questões de Wuhan, como secreções de animais estar sendo expostos a outros animais vivos sendo transportados e tudo mais. Então, a questão do meio ambiente grita por atenção. E a Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho experiência própria, porque quando eu era desde o ensino médio a gente fazia projeto, o meio ambiente a gente ia lá, mas a Secretaria não tinha autonomia para fazer os projetos, ela prometia, não fazia nada, aí prometia um ecoponto, prometia um aterro, enfim. Qual seria a prioridade, quais seriam os projetos principais, as linhas gerais de uma possível gestão da Leinha Oliveira no quesito do meio ambiente? João, tu falou aí do ecoponto. Eu acho uma ideia brilhante,
né? É uma ideia que lá em São Luís tem e eu sei que daria muito certo aqui. E isso ia gerar renda para a cidade, porque a gente poderia estar, como se diz, remunerando pessoas. Porque em Bacabal é assim, João, a cultura é assim. Educação é muito importante. Nós sabemos que as ruas aqui, quando chove, alagam, mas as pessoas jogam lixo o tempo todo nos bueiros. Nós sabemos que tem que haver essa ajuda, né, da população, joga lixo no chão. Então, tem que haver essa conscientização. A cidade é nossa, nós temos que ter esse cuidado. Então, ecoponto seria importante, mas eu sei que só funcionaria se fosse remunerado, das pessoas fazerem todo o lixo separadinho para serem, como se diz, reciclados. E tu me colocaste, na primeira vez que tu fez esse convite para mim, tu me colocou sobre governo e faculdade, universidade. Eu acho isso uma ideia brilhante. O que eu faria? Eu queria ter, sim, essa parceria com alunos do curso de biologia, com alunos do curso de engenharia civil, para a gente fazer plano de gerenciamento de resíduos. Ia ser fantástico, junto com ecopontos, e nós resolveríamos esse problema, e junto com a vigilância sanitária, que eu acho que é pouco recursos humanos para a demanda que é em Bacabal. Mercado, lixão, né? Nós temos aqui o lixão. Eu tive uma vivência lá dentro do lixão, nós tínhamos uma célula. Células são grupos pequenos que a gente faz em determinados lugares. Nós íamos uma vez na semana lá para o lixão, a gente levava uma palavra, né? Palavra de Deus, para as pessoas que trabalhavam lá e um lanche com eles. Então a gente conversava muito com essas pessoas, houve essa troca, né? De ouvi-los. Tinha gente que morava lá, o seu Nanã, que até hoje mora lá, tem problemas afetivos com a família, então ele fez uma cabaninha para ele, ele mora dentro do lixão. E tinha muitas crianças na época que a gente ia lá, muitas crianças que iam com a mãe porque não tinham com quem deixar, né? Então a gente tem que pensar em algo que gere emprego e renda e que cuide e que previna, né, dos riscos à saúde. E isso só poderia ser feito se houvesse uma parceria com quem entende do assunto, né? Medidas que funcionasse a médio e longo prazo. Aterro, nós não temos aterro. Aquela população ali da Vila da Paz e da Vila São João sofre muito porque o mau cheiro é algo insuportável, né? Já também convivi com crianças que só não morreram de verminose porque chegaram até nós para que a gente cuidasse. São muitas doenças que são geradas ali, porque não há saneamento, não há higiene de nada, e junta também a cultura, e é um trabalho árduo. Mas isso era o que eu faria em relação ao meio ambiente, parceria com pessoas da área, que entendesse da área, para que a gente pudesse construir um plano para essa cidade. A gente sabe que o lixão, segundo a lei, ele não era nem mais para existir. Ele é legalmente estável lá. Então, a Marcondes até perguntou se, dentro das suas prioridades, se o lixão estaria, a seu ver, como a das maiores. Pois é, o Marcondes, ele é lá do CCV, é ele? O Marcondes? É esse do CCV? CVV. Oi, Marcondes, boa noite. Não, eu teria que fazer algo que amparasse essa família. Justamente essa questão do ecoponto teria que ser remunerado e a gente daria prioridades para as pessoas que tinham seu sustento do lixão. E eu teria que pensar numa outra localidade para essa, como se diz, para esse recolhimento do lixo da cidade, de que forma ia ser feito e que lugar que nós íamos colocar esses resíduos. Por quê? Tem que ser num lugar que seja longe, né, da comunidade, longe das casas, porque isso também contamina ambiente, contamina a distribuição da água, aí gera vários tipos de doenças. Tem que ser um estudo, tem que ser estudado, antes da gente dizer assim, eu não posso chegar aqui e gerar expectativa nas pessoas, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem eu ter noção da problemática. Eu gero expectativas e eu não faço nada. Eu preciso estudar e resolver o problema. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas eu teria que fazer algo que
que deixasse amparado essas pessoas que tiram o seu sustento do lixão, porque é de lá que eles sobrevivem financeiramente. Eu conheço muitas famílias que trabalham no lixão. Como eu já disse, eu já fiz célula lá dentro, eu sei a situação de perto, de mães solteiras, sem esposo, que tem que se virar para criar, mães que comem comida do lixão com os filhos. Conheço bem de pertinho essa situação. E seria uma das minhas prioridades, certamente. Ok. Então, para a gente estar já finalizando aqui, eu peço perdão pelo inconveniente de acabar. Eu fiquei perdida. Não sabia qual era aqui, se era lá. Tudo bem. Tudo bem. Mas as pessoas continuaram até agora, muitas pessoas continuaram até agora, assistindo aqui a live. E já encaminhando para o final, qual seria a sua mensagem final aqui para as pessoas que acompanharam, para as pessoas que ainda vão ver esse vídeo mais para frente? Eu quero agradecer primeiramente a ti, João. Eu te acho muito inteligente. Foi uma honra para mim vir conversar contigo. Eu te acompanho, a gente troca algumas ideias. E é sempre bom a gente conversar com pessoas que estudam, porque a gente é forçada a estudar também. Eu tive que ler algumas coisas antes de vir fazer essa live contigo, porque eu não queria passar vergonha, essa é a verdade, né? Mas confesso que eu preciso estudar mais, preciso me preparar para realmente seguir o meu propósito com esse objetivo, pensando nas pessoas, pensando no que é bom para elas, porque se a cidade ficar bem, todos nós vamos ficar bem. Né? E agradeço a todo mundo que participou da live. Muito obrigado. Foi uma oportunidade de eu ser ouvida, de me conhecerem, né? E assim, a gente vai vivendo, vai aprendendo e a gente vai conseguir passar desse problema da pandemia. Eu confio no Senhor, eu confio em Deus que nós vamos sobreviver, né? E nós vamos sair bem menores dessa, em nome de Jesus, e que 2021 será um ano aceitável do Senhor. Eu declaro isso para a nossa cidade e o sonho que eu tenho para a nossa cidade é que realmente pessoas inteligentes, pessoas que tenham ideias boas, nos encontrem, que todas essas pessoas se encontrem e unam forças para que essa cidade saia dessa situação escravizada. E a gente vai ver essa cidade prosperar assim, em nome de Jesus. É isso. Muito obrigado por participar, Leinha. Foi uma honra receber você também. Essa aqui tem um simbolismo muito grande e efetivamente também para as pessoas ouvirem as ideias de outras pessoas que não têm espaço, às vezes, nos grandes veículos de mídia. E por aqui nós vamos conversando e construindo uma cidade melhor. Obrigado por participar. Até uma próxima. Obrigada. Abraço. Boa noite, João. Obrigada. Boa noite. Tchau.